Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão e eu já vou lembrar você, viu? Curta esse vídeo e compartilhe com quem você ama. Hoje nós entramos no capítulo 6 de Segundo Reis com uma cena muito interessante. O ministério de Eliseu estava prosperando, diferente do tempo de Elias, onde os profetas eram caçados e viviam escondidos. Agora, sob a liderança de Eliseu, a escola de profetas estava crescendo tanto que o lugar ficou pequeno. E isso é um sinal de vida. O crescimento traz a necessidade de expansão. Então eles decidem descer ao Jordão para cortar madeira e construir um lugar maior. É um cenário de trabalho, de esforço coletivo e de visão de futuro. Mas no meio desse projeto santo e trabalhoso acontece um acidente. O versículo 5 diz que, enquanto um deles derrubava um tronco, o ferro do machado escapou do cabo e caiu na água. O Rio Jordão, naquela região, era barrento e, em alguns pontos, profundo. O ferro, pesado como é, afundou imediatamente. O rapaz entra em desespero e grita a Eliseu: "Ah, meu senhor, era emprestado." Vamos fazer uma pausa aqui para entender o peso desse grito. Para nós, perder uma ferramenta é um incômodo financeiro. Mas, na lei daquela época, uma dívida que não pudesse ser paga poderia resultar em escravidão. Aquele jovem, que provavelmente era um estudante pobre, havia pegado uma ferramenta cara e emprestada para servir na obra. Perder aquilo significava perder a honra e talvez até a própria liberdade. Ele estava trabalhando para Deus, fazendo algo bom, e de repente se vê numa tragédia pessoal. Isso nos mostra que fazer a obra de Deus não nos isenta dos acidentes da vida. A reação de Eliseu é fascinante. Ele não usa o poder de Deus de forma automática. Ele faz uma pergunta crucial: onde caiu? Por que o profeta perguntou? Será que Deus não poderia ter revelado o local exato? Claro que sim, mas há um princípio espiritual aqui. Deus exige a nossa participação na restauração. O rapaz ele teve que parar, analisar, reconhecer o erro ou o acidente e apontar o local exato. Ele teve que encarar a perda. Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um pedaço de madeira e jogou na água. E a Bíblia diz que o ferro flutuou. A física diz que o ferro afunda e a madeira flutua. O milagre inverteu a ordem natural. A madeira que deveria boiar foi lançada para fazer o ferro que deveria afundar, então subir. Muitos teólogos veem aqui uma sombra da cruz de Cristo. A madeira, o lenho da cruz, foi lançada nas águas da humanidade para fazer nós, que estávamos afundados no peso do pecado, flutuarmos novamente para a vida. A graça de Deus desafia a lei da gravidade do pecado. Agora vamos trazer isso para a nossa segunda-feira. O ferro do machado representa a força, a eficiência e a unção para realizar o trabalho. Sem o ferro, sobra apenas o cabo de madeira. Imagine alguém tentando cortar uma árvore batendo nela apenas o cabo de madeira. Vai fazer muito barulho, vai suar muito, vai se cansar, mas não vai ter resultado nenhum. Muitos de nós estamos vivendo exatamente assim. Estamos operando apenas com um cabo. Estamos trabalhando muito, mas sem a unção do Espírito. Estamos tentando manter o casamento na força do braço, mas sem o amor, que representa o ferro que corta as arestas. Estamos indo à igreja, mas perdemos a alegria da salvação. Nós continuamos batendo com o cabo para manter as aparências. Mas lá no fundo sabemos, o ferro caiu. A eficiência sobrenatural se foi. E Deus, em sua misericórdia, para tudo hoje te pergunta: onde foi que caiu? Você não vai recuperar o que perdeu se continuar fingindo que ainda tem um machado na mão. Você precisa voltar ao ponto da perda. Foi naquela mágoa que você guardou há 3 anos? Foi quando você parou de orar diariamente? Foi quando você deixou a honestidade de lado por causa de um lucro fácil? O milagre da restauração acontece quando temos a humildade de voltar ao lugar geográfico ou emocional da queda e dizer: Senhor, foi aqui.
Eu perdi a minha paz aqui. Deus é especialista em fazer coisas pesadas flutuarem. Ele pode trazer de volta o amor que parece afundado, a fé que desapareceu, a dignidade que foi perdida. Mas ele está esperando você apontar o lugar. Faça uma autoanálise agora. Você está cansado de bater apenas com o cabo? Você sente que está fazendo muito esforço para pouco resultado? Se sim, pare de bater, pare de fingir. Chame o Senhor, mostre onde foi que o ferro caiu e que hoje seja o dia de recuperar a sua ferramenta principal. O Senhor quer que você trabalhe com a força dele e não apenas com o seu suor. Eu espero que essa reflexão possa lhe ajudar. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e eu espero encontrar você novamente amanhã, nesse mesmo lugar, ou quem sabe em um próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau.